Bom pessoal, olá a todos. Eu desliguei um pouco a luz aqui, porque quando eu uso esse quadro, geralmente as pessoas falam que o reflexo da luz bate muito no quadro. Espero que eu não esteja muito escuro, tá? Para vocês me verem. Então vamos lá. O irmão Rubens do canal Verdade Oculta, há muito tempo ele fala um negócio interessante chamado regra de 3. Na verdade não é dele isso daí, né? Já é um conceito que existe há muito tempo. E eu sei que vai parecer estranho para alguns aqui, mas esse conceito é verdadeiro, não é teoria de conspiração. Na verdade é um conceito de manipulação, é algo até maquiavélico, né, digamos assim. O que é a regra de 3? Regra de 3 é quando uma pessoa cria um problema imaginário, ou algo que já existe, a pessoa transforma num problema, demonizando algo. Aí geralmente vem um malandro que faz isso, ele apresenta uma solução para esse problema, para ele poder se beneficiar e ganhar algum tipo de lucro através de um problema que até então não havia ou não existia. Então isso é considerado uma regra de 3. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou um vendedor de plano de saúde. Eu vendo plano de saúde e cada vez que uma pessoa usufrui ou compra o meu plano de saúde, eu ganho lá minha comissão, minha porcentagem, é parte do meu pagamento. Aí eu chego para uma pessoa que tem uma saúde boa, normal. Vamos pegar lá um tal de João. O João tem a saúde boa, tem a saúde normal, nunca pegou nenhuma gripe sequer. E eu chego, eu quero vender plano de saúde para esse João. Eu falo, nossa, esse cara vai ser difícil, ele não tem nenhum problema, né? Para que ele vai querer um plano de saúde? Aí eu começo a inventar uma doença para ele. Eu chego lá, na casa dele. Nossa, João, você tá bem? Não, você parece pálido hoje, tá com os olhos meio brancos, não sei o que, você precisa se cuidar, viu? O João, nesse exemplo hipotético, mesmo que ele não tenha nada, ele vai começar a ficar com isso na cabeça. E psicologicamente ele pode até ficar doente. Eu já mostrei aqui num vídeo nesse canal já de anos atrás, chamado Psicologia e Religião, onde eu mostrei que o cérebro tem poder até de produzir coisas e de afetar também o psicológico. Na Idade Média já teve casos de pessoas até que morreram em experimentos de psicologia. A pessoa morre pelo psicológico. Porque a nossa parte do cérebro, a psicologia, ela é muito forte no ser humano. Então nesse exemplo hipotético, eu começo a falar para esse tal de João que ele está doente, vai chegar um ponto que ele mesmo vai começar a não se sentir bem psicologicamente. O corpo começa a produzir coisas. Começa a sentir uma coceira, começa a sentir um mal-estar. Nossa, agora que você falou é verdade, sabe? Hoje eu acordei meio estranho. Isso é psicológico. Já teve gente até que morreu por isso. Uma vez quem mostrou isso de uma forma de brincadeira foi o Chico Anísio, na escolinha do professor Raimundo. Onde ele chega na sala de aula, os alunos fazem uma pegadinha com ele, né? Mostrando que, fingindo que ele estava doente, né? E antes dele entrar na sala, também tinha aquele personagem, o Sr. Ptolomeu, que era o crânio da sala, ele tinha explicado esse fenômeno. Que é uma coisa psicológica. Você fala tanto que a pessoa está doente que a pessoa acaba ficando doente. Então, isso realmente é possível. Quem também mostrou isso uma vez no programa de humor foi o Chapolin Colorado. Tem um programa que tem um bandido que está quase morrendo. Aí o Chapolin troca lá os diagnósticos dos dois bandidos. Aí ele fica o programa inteiro falando que o cara está bom. Aí no final ele explica, não, isso é um conhecimento antigo da psicologia. Você fala tanto que a pessoa vai ficar boa, que a pessoa fica boa. E o outro que estava bom, ele falou tanto que ia morrer, que o outro acabou morrendo. Então, apesar de serem brincadeiras de humoristas, o conceito existe. Então, nesse exemplo hipotético, eu pego uma pessoa que estava completamente saudável, eu crio um problema que a pessoa não tinha, a pessoa acredita que tem aquele problema, e a pessoa fala, nossa, o que eu faço? Eu digo, não, eu tenho a solução, eu, o malandro, eu tenho a solução para o seu problema. Olha, eu vendo um plano de saúde aqui é muito bom, você adquirindo, você já pode começar a participar imediatamente, não tem carência, não tem que esperar nada, você já pode ir se tratando, fazendo exame, você vai fazer exame de fezes, urina, sangue. Tudo que você precisar, você já vai fazendo todo mês, você vai marcando a consulta e vai fazendo exame e vai se tratando porque você não está bem. A pessoa acreditando nisso, a pessoa vai comprar a minha solução de um problema, um problema que a pessoa não tinha, e eu, bonitão, vou todo mês ganhar uma comissão, ganhar minha porcentagem, porque eu sou um malandro que eu vendi uma solução de um problema que a pessoa não tinha. Estou lá com a minha família comendo, viajando, às custas de uma malandragem que eu fiz. Isso que é um tipo de regra de 3, quando você cria um inimigo imaginário ou demoniza algo que não existia, e você acaba se beneficiando, lucrando com isso. Ok? Isso também é muito antigo. A psicologia também fala que as pessoas elas odeiam ser enganadas. Todo mundo odeia ser enganado. Então, quando uma pessoa descobre uma verdade, ou acredita que tem uma verdade a ser descoberta, é muito normal que a pessoa fique muito grata pela pessoa que revelou aquela verdade para ela. Ainda que aquela verdade não seja verdade. Isso é psicológico. É muito comum você ver isso na história da humanidade. Uma hora eu explico também sobre isso, a negação psicológica que existe. A primeira coisa que a pessoa, quando ela é enganada, a reação natural da pessoa é a negação.
Uma hora, quem sabe, eu explico sobre isso. Eu já falei uma vez aqui nesse canal sobre os 5 estágios da verdade. Uma hora, quem sabe, eu explico sobre isso aí, a negação, tá bom? Agora, continuando. Essa regra de 3 é usada também por igrejas, por religiosos, e já há muito tempo. Vamos começar aqui com o diabo, dando um exemplo para vocês. O diabo, como eu falei, ele foi se tornando um ser antropomórfico pós a formação da igreja. Mas na escritura o diabo tecnicamente ele nem existe, é só uma expressão em hebraico. Eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre isso, mas quem não sabe está lá. Até Deus se torna o diabo em algumas passagens da Bíblia, como por exemplo o censo de Israel. O que o autor de 2 Samuel 24:1 fala que foi Deus, o autor de 1 Crônicas 21 fala que foi o diabo. Mas você vê a mesma coisa. Jesus chamou Pedro de diabo. Aparta-te de mim, Satanás, porque tu me serves como pedra de tropeço. É a mesma coisa. A jumenta de Balaão. Deus ali mandou um anjo a se apresentar para Balaão como um diabo. Então o diabo em hebraico, o Satã, ele é só um termo que significa inimigo, adversário. Não é um ser espiritual. Mas criaram a imagem mitológica do diabo. E as igrejas, historicamente, sempre se beneficiaram disso. Porque aí tudo que a pessoa faz ou dá errado, a pessoa não consegue, eles atribuem a um diabo. Por exemplo... Será que não está muito escuro isso aqui? Deixa eu ver. Desculpa, eu estava vendo que estava muito escuro. E aqui no Brasil teve uma expansão de igrejas neopentecostais, onde eles começaram a usufruir muito disso daqui, nessa regra de 3. A usufruir a figura mitológica do diabo. Tudo eles começaram a atribuir ao suposto diabo. Ah, você está desempregado, meu irmão? Eu sei. Você trabalha, seu dinheiro parece que não rende, né? É o diabo, está lá na Bíblia. Eu repreenderei o devorador. O diabo é um devorador que está comendo seu dinheiro. É por isso que você não é rico, não, imagina. Poxa, pastor, o pastor tem razão. E como que eu faço então para vencer esse diabo? Está aqui na própria Bíblia, filho. Ó. Trazei os dízimos aqui para mim, para a casa do Senhor. Traz o dízimo para mim, que Deus vai repreender o devorador. O diabo. Aí você vai começar a ganhar, você vai ser um Silvio Santos em um ano. É assim que funciona. Aí a pessoa pega, compra a solução do problema, e aí todo mês a pessoa vai lá e dá 10% do que ela ganha do saláriozinho dela, que ela podia comprar uma carne, alguma coisa. O mais irônico é que esses 10% que a pessoa dá de dízimo, se a pessoa deixasse num banco, em um ano ela ia ter uma rendinha boa. Sério. Dá pra você juntar todo mês um pouquinho no banco, fazer uma poupancinha, ela ia ter um dinheiro bom. Aí sim a pessoa ia repreender o devorador. Mas a pessoa compra uma solução por um problema que até então não existe. Um diabo. Até porque se fosse o diabo que amarrasse a vida das pessoas, não teria, por exemplo, satanistas ricos. Tem pessoas que são satanistas e são ricas. Aliás, tem gente rica de tudo que é jeito. Tem ateu rico, tem agnóstico rico, tem hindu rico, tem cristão rico. Não tem nenhuma relação com seres espirituais. Mas a pessoa compra essa ideia de que tudo é causado pelo diabo, e a pessoa fica que nem esse plano de saúde que eu falei para vocês. Todo mês a pessoa vai pagando para quem ofereceu a solução do problema para ela. É uma forma de você ganhar dinheiro. O diabo também é usado para tudo nas igrejas, né? Brigas familiares, problema, tudo eles atribuem a um ser chamado diabo. E é por isso que algumas igrejas elas não gostam quando as pessoas não acreditem no diabo. Tem igrejas aí, como por exemplo a Congregação Cristã do Brasil, que eles têm o diabo até como pilar de fé. Está lá nos 10 pilares de fé da igreja, o quarto é a crença do diabo. Porque se as pessoas começassem a ler e estudar e percebessem que o diabo na verdade é só uma expressão, é só um termo na Bíblia, não é um ser antropomórfico, eu acho que muitas delas iam perder a vontade de ir para a igreja. Outra coisa que essas igrejas usam muito também é a figura da igreja católica e das religiões afro. Eles criaram um inimigo em comum. Não, tudo é culpa da igreja católica, porque a igreja católica tem lá suas imagens, dos seus santinhos, tudo é culpa da igreja católica. E é engraçado, né, que a igreja católica foi ela que originou essas outras igrejas, e a igreja católica, gostem ou não, ela é uma das instituições que mais faz caridade no mundo. Inclusive nessa crise aí do coronavírus, um rapaz comentou um negócio aqui naquele vídeo que eu fiz, acho que foi no penúltimo, no antepenúltimo, que a igreja católica aqui em São Paulo, ela está brigando os moradores de rua e os drogados, né, as pessoas que estão em condições de... moradores de rua que não têm onde morar, durante essa crise aí do coronavírus. E é uma igreja que, segundo eles, é culpada de tudo. A igreja católica, segundo essas igrejas, ela é o inimigo imaginário dessas pessoas, dessa regra de 3. Tudo é culpa da igreja católica. E quando não é a igreja católica, as religiões afro. As igrejas evangélicas, após o Edir Macedo lançou um livro chamado Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônio. Aí nesse livro, o Edir Macedo ele demoniza toda a religião africana, suas entidades, seus orixás, seus seres, e ele convenceu todo mundo, né, boa parte do povo, de que todos os problemas do mundo são causados pelas entidades africanas, todos.
Ah, pastor, meu filho é homossexual. É a pombagira. Ah, pastor, meu filho está bebendo. É o Zé Pilintra. Ah, pastor, meu marido está brigando comigo. Ah, é o Exu Sete Rua. E assim por diante. Todo o problema do mundo é causado pelas religiões afro-brasileiras. Sendo que esses problemas já existem desde que o mundo é mundo. Desde o primeiro homem na Terra, desde quando o homem não conseguia nem falar, já tinha essas mesmas coisas. Mas o Edir Macedo conseguiu convencer que é tudo culpa das entidades dos orixás africanos. Por exemplo, homossexualidade. Roma e Grécia eram berços, né, de homossexuais, tanto que é até famoso, né, uma fama dessas civilizações pela sua promiscuidade, né, orgias, gays, não sei o quê. Em Roma, por exemplo, se o imperador não fosse homossexual, não tivesse um amante gay, ele era até mal visto. E um detalhe, naquela época não tinha nem candomblé, mas eles dizem que é tudo culpa do candomblé. E quando você fala isso para um evangélico, eles falam, não, mas era o mesmo demônio, amadinho, ele só não era conhecido. Então é a mesma coisa, cria-se um inimigo imaginário, um problema, ou se demoniza algo que existe, e aí você vende uma solução, porque é o malandro que vendeu a solução, vai ficar um bom tempo ganhando dinheiro e sendo sustentado, porque ele é o herói que trouxe a solução para você. É como dizia Mark Twain, é mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencer essa pessoa de que ela foi enganada. Outro inimigo imaginário também, que se usa muito hoje em dia, é os Illuminati. Apesar do irmão Rubens, que eu citei no começo do vídeo, ser um dos que mais falou dessa regra de 3, ele também faz uso da regra de 3. Ele diz que tem uma conspiração global, que tem senhores do mundo, os Illuminati, os senhores do mundo querem exterminar 2/3 da população, transformar em escravos e matar o restante. E qual é a solução? A solução é ele mesmo. É ele que está arriscando a vida, trazendo essas verdades para vocês, amadinho, combatendo os senhores do mundo. Essa mitologia de Illuminati se tornou tão forte, até o Ricardo Felício, que é o professor da USP, aquele que nega o aquecimento global, ele disse quando ele estava sendo entrevistado pelo Nando Moura que o aquecimento global é parte de uma agenda global, uma agenda de Illuminati. E o cara é professor da USP. É só um inimigo imaginário. Então tem um rapaz que perguntou aqui no meu vídeo, acho que ele é novo no canal, acho que é o Wesley, se não estou enganado, o que eu achava disso. Eu já expliquei em outros vídeos que toda a sociedade ela é piramidal. Toda a sociedade tem uma elite que fica no topo e a pobraiada que fica aqui embaixo. Quem mantém a elite no topo é os pobres. Por exemplo, imagina que você é um dono de rede de supermercado, que nem o Abílio Diniz. Tem mercados no Brasil todo. Quem está mantendo você rico lá em cima é os pobres que trabalham no seu mercado. É o pobre que vai lá repor mercadoria, é o pobre que vai lá atender ao cliente, é o pobre que vai lá expor os produtos à venda. Tudo isso, eu sei que eu trabalhei muitos anos em mercado. Então se você é um Abílio Diniz, por exemplo, você é um homem rico, você está aqui no topo. E você tem milhares de pobres que trabalham para você. Você ia querer exterminar esses pobres para quê? Digamos que você consiga, eu vou exterminar 2/3 dos meus funcionários. Tá, quem é que vai manter os seus mercados funcionando? Como é que a mercadoria vai parar na loja, nas prateleiras? Como? Porque quem mantém tudo isso funcionando é a base da pirâmide. Só se você fosse uma pessoa imbecil para exterminar os trabalhadores que estão trabalhando para você. Ô filhão, vem cá, nós temos 20 mil funcionários trabalhando para a gente. Vamos matar uns 10 mil deles? Vamos ter um prejuízo de bilhões de dólares? Não tem sentido essas teorias de conspiração, elas são malucas, tá? Ele também perguntou minha opinião sobre governo global. É completamente utópico, né, um governo global, uma nova ordem mundial, porque no mundo nós temos sociedades diferentes, culturas diferentes. Como, por exemplo, o país islâmico. Países islâmicos são teocracias. Muçulmanos jamais aceitariam um governo global que não fosse de acordo com a Sharia, que não fosse um muçulmano. E assim por diante. Então, isso também é outra teoria da conspiração que não se sustenta. Mas eles convenceram várias pessoas, até pessoas estudadas, de que tem um inimigo comum. E o nome desse inimigo chama-se Illuminati, que quer exterminar a população. Eu já conheço o canal do Rubens desde meados de 2009, se eu não estou enganado. De 2009 a 2011, da época do Orkut ainda. O Rubens falava, por exemplo, que tinha aqueles aviões, né, que deixam um rastro, que ele falava que aquilo era um rastro químico, era um chemtrail. Aquilo é um chemtrail, eles passam e jogam um rastro químico para ir matando as pessoas. Desde 2009, nós estamos já em 2020, já faz 11 anos. Até agora eu nunca vi morrer ninguém. E nem plantem animais. É uma química tão poderosa que não mata nem as plantinhas, não mata um animal. Nunca vi um passarinho voando e pum, cair porque foi atingido por um rastro químico. Desde 2009, sério. Deixa eu até colocar aqui para vocês, 2009. Nunca morreu ninguém. Por que nunca morreu ninguém desde 2009 com nenhum rastro químico? Porque isso aqui é só uma regra de 3. É um inimigo que não existe. Os Illuminati eram uma sociedade secreta que havia na Idade Média. Os Illuminati foram perseguidos pela Igreja Católica, foi exterminado. Não existe. E mesmo se existisse, a troca de que eles iam querer exterminar uma base, que é o que mantém eles no topo. Seria imbecil. Mas eles vendem essa ideia de que os Illuminati
são um problema. E os conspiracionistas que pregam isso, eles são a pessoa que está vendendo a solução. Sou eu que estou arriscando minha vida trazendo a solução para você, amadinho. Agora me sustenta, vai lá, deposita um dinheiro na minha conta. É basicamente isso. É que nem o exemplo do plano de saúde que eu falei para vocês. A pessoa vai sempre pagando para ter a solução de um problema que a pessoa não tinha. A mesma coisa. Outros conspiracionistas, agora a nova moda é culpar a NASA, né? Tudo é culpa da NASA. Ah, a Terra é plana, amadinho, a culpa é da NASA. Um dia lá no meu grupo um rapaz entrou, não sei nem como que entrou, eu não aceito terraplanista. Aí eu mostrei para ele uma foto da Agência Espacial Japonesa em HD, High Definition, né? Foi tirada da Lua. A primeira coisa que ele falou foi: isso aí é Photoshop da NASA, é CGI. Tem uma pessoa que não sabe nem usar, acho que um pente do computador, mas acha que é um CGI. Eu falei: escuta, a foto que eu mostrei não é da NASA, é da Agência Espacial Japonesa. Não, é manipulação da NASA, a NASA. Tudo para eles é a NASA. Para quem não sabe, a NASA não é a única agência espacial. E a NASA não foi nem a primeira. A NASA surgiu ali em meados dos anos 60 para rivalizar com a agência espacial russa. Os russos queriam mandar um homem para a Lua, os russos criaram um programa espacial e os russos foram primeiro para o espaço. Os russos mandaram o primeiro satélite, né, o Sputnik, inclusive Sputnik quer dizer satélite russo. Depois eles mandaram uma cadela chamada Laika para o espaço. E depois os russos mandaram o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Então a NASA teve que correr para alcançar os russos numa competição de corrida espacial. Graças a essa competição, nós tivemos um boom na tecnologia, porque a NASA teve que desenvolver mais computadores, tecnologia digital, nanotecnologia. Por isso que a nossa tecnologia deu um salto, porque a NASA investiu muito dinheiro pesquisando tecnologia. Foi até bom essa corrida espacial. E a NASA e a Rússia estavam numa guerra, para quem não sabe, uma guerra que quase virou uma guerra nuclear. Inclusive os Estados Unidos e Rússia, eles quase se enfrentaram no episódio da Baía dos Porcos, ali quando os russos mandaram frotas de navios ali para Cuba, e os americanos também para expulsar os russos. Foi por um triz. Então eles eram arqui-inimigos, não só inimigos políticos, como também inimigos numa guerra tecnológica. Então, se a Terra fosse plana, como esse pessoal diz, a Rússia teria sido a primeira a falar: camaradas, a Terra é plana. Nós descobrimos e falamos a verdade para vocês, não como aqueles capitalistas porcos americanos. Nunca falou. Por quê? Porque a Terra não é plana. Mas aí criaram-se essa conspiração como se quem tivesse criado que a Terra é plana é a NASA. E fora da NASA também tem outras agências, como eu falei, a Agência Espacial Japonesa, que tirou foto em HD, a chinesa, que inclusive a chinesa quer mandar uma missão para Marte. Temos a Agência Espacial Indiana, a israelense chegou até a mandar um satélite para a Lua. Mas, segundo esse pessoal, tudo é culpa da NASA. Eles conseguiram convencer as pessoas que a NASA é responsável por tudo. É como se a NASA pegasse os dados dessas agências espaciais do mundo inteiro e manipulasse. Digamos que você é do Japão, você mandou uma sonda lá para a Lua. Antes daquele sinal chegar na Terra, o sinal é interceptado pela NASA, a NASA edita lá no Photoshop, no CGI a imagem e manda de volta para o Japão. Eles criaram um grande inimigo imaginário, a NASA. Engraçado que até sabido que a Terra é redonda já desde a época dos gregos, né? Aristóteles chegou a medir a circunferência da Terra usando cálculos matemáticos. Uma vez postaram no meu grupo um globo alemão. Esse globo é de 1400 e pouco, porque na Idade Média já se sabia também que a Terra era redonda. Então, e nessa época não tinha NASA, nem na época dos gregos, nem na época da Idade Média, não tinha NASA. Mas hoje eles conseguiram convencer essas pessoas de que tudo é culpa da NASA. É a NASA. Você prefere acreditar na NASA do que na Bíblia, né, amadinho? Não tinha NASA nessa época, pessoal. Mas eles criaram, que nem eu falei aqui, eles criam um problema que não existe, um inimigo imaginário, ou demonizam algo que existe. Aí o malandro é o herói salvador, que todo mês é sustentado, libertando essas pessoas do inimigo que não existe. Você vê como isso é incrível. Eu esqueci de colocar aqui na lousinha também, na Alemanha nazista. Aliás, pode-se aprender muito estudando essa Alemanha nazista. Muita coisa interessante. O Hitler, por exemplo, ele conseguiu convencer quase todo o povo de que tudo era culpa dos judeus. Os judeus eram a NASA deles na época. Tudo que estava ruim na Alemanha era culpa dos judeus. A Alemanha teve um problema econômico, ela quase quebrou depois da Primeira Guerra Mundial, porque ela perdeu a guerra, teve indústrias destruídas, teve vidas destruídas. Então a Alemanha entrou numa recessão econômica como nunca vista antes na história. Dizem que a inflação na Alemanha era tão grande que se você fosse de manhã comprar um pãozinho, que era um marco alemão, durante a tarde aquele pãozinho já estava mais de 300 marcos alemão. Então a Alemanha ficou toda fodida depois da Primeira Guerra Mundial. Aí o Hitler, ele começa, surge no cenário político alemão, nas cervejarias alemãs, criando um inimigo em comum. Que nem eu falei, a regra de três: você cria um problema,
para você vender uma solução e você ser venerado. O Hitler começou a dizer que tudo era culpa dos judeus. Ah, Hitler, nós não aguentamos mais essa inflação, estamos pagando tudo muito caro, está faltando comida. A culpa é dos judeus. Olha, eu tive que vender o meu carro para comprar um almoço. A culpa é dos judeus. Olha, os bancos estão cobrando mais de 60% de juros. A culpa é dos judeus. Tudo era culpa dos judeus. Ah, minha mulher brigou comigo. A culpa é dos judeus. Ah, eu estou com problema de saúde, mas eu estou com o estômago ruim. A culpa é dos judeus. Tudo passou a ser culpa dos judeus. Os judeus viraram a NASA daquela época. A NASA dos alemães nazistas. Tanto que as pessoas, os comerciantes alemães, eles colocavam as placas na loja assim: proibida a entrada de cachorros e judeus. Deus o livre, não podia entrar judeu na loja. A ideologia, a alienação nazista foi tão grande que tem casos de pessoas que às vezes tinham um vizinho judeu que era amigo de muitos anos, às vezes passaram 30, 40 anos juntos. O vizinho às vezes denunciava aquele vizinho só pelo fato dele ser judeu. Porque o Hitler fez exatamente como esses exemplos aqui, o diabo, Igreja Católica, Candomblé. Ele conseguiu demonizar todo um povo. Tudo que acontecia era culpa dos judeus. O Mein Kampf daquela época era como se fosse aquele livro que eu falei, Orixás, Caboclos e Guias, onde você pega e demoniza toda a religião e cultura de um povo e as pessoas acreditam. Ai, mamãe, eu tirei 0 na prova. A culpa é dos judeus. Puxa, querida, eu peguei uma gripe. A culpa é dos judeus. Tudo era culpa dos judeus. É parecido com o que a gente vê hoje aqui, por exemplo, da Igreja Católica, as religiões afro. Tudo é culpa deles. Pô, cara, eu mandei meu patrão tomar naquele lugar e ele me mandou embora. Não, a culpa é do Candomblé. Falei que você não devia ter aquela vizinha macumbeira. Exatamente a mesma coisa. E por fim, eu só quero terminar esse vídeo falando agora da Globo, né? A Globo virou a NASA de outros conspiracionistas. Esses dias um rapaz saiu do meu canal aí por causa daquele vídeo que eu falei da imprensa. Eu falei que numa democracia tem que haver sim uma imprensa livre, por mais tendenciosa que ela seja e manipuladora, tem que ter uma imprensa livre, senão vira uma ditadura. Aí o rapaz falou que discordava porque a Globo era responsável por tudo, porque a Globo ficava atacando o Bolsonaro. Só que uma coisa que eu acho engraçado é que na época que o Lula era presidente e a Dilma, a Globo também noticiava as mesmas coisas do Lula e da Dilma. A Globo falou do mensalão, a Globo falou do petrolão, a Globo falou dos escândalos do PT, a poprinocracia, né? Que era uma teocracia de roubo, né? A Globo, inclusive, foi a Globo que vazou aquele áudio lá da Dilma, do Messias, que ela queria colocar o Lula como ministro, você lembra? Ó, Lula, segura aí, eu vou te mandar o Messias, tá? Quando precisar, você usa a carta. Quem foi que noticiou isso? Foi a Globo. Não foi o Sérgio Moro que vazou lá o áudio, a Globo foi a primeira a noticiar? É engraçado que nessa época a Globo não era esquerdista, né? Quando a Globo fazia matérias contra o PT. Ela fazia não, divulgava as matérias, né, que envolviam o PT. A Globo não era esquerdista. Aí agora que mudou o presidente, a Globo automaticamente se tornou comunista esquerdista. E o mesmo vale para o outro lado. Os petistas na época viviam acusando a Globo de ser fascista, né? Porque a Globo fazia essas matérias noticiando coisas sobre o PT. Agora que a Globo está atacando o Bolsonaro, a Globo virou uma santa para eles. Eu não vejo um esquerdista atacando a Globo agora. A Globo lixo agora, hashtag Globo lixo, quem usa agora é a direita. Se mudar de governo, não só que tem uma mudança radical e o Lula volte a ser presidente, esses mesmos bolsonaristas que falam que a Globo é lixo, eles vão usar as mesmas notícias da Globo, que ela com certeza vai noticiar os erros do presidente de esquerda, e aí para os esquerdistas a Globo vai voltar a ser Globo lixo. Que nem falou o Rafinha Bastos uma vez, a emissora ela pode sim ser tendenciosa, ser errada. Aliás, todo país civilizado do mundo, eles têm emissoras ambíguas. Às vezes tem uma emissora que tem um viés mais direitista, outra tem um viés mais esquerdista. Mas a função geral da emissora, pelo menos na parte jornalística, eu não estou falando dos programas bosta da Globo, estou falando da parte jornalística, a emissora tem o papel de noticiar o que está acontecendo. Se você não gosta da Globo, você pode ver o SBT, a Record, que eles vão mostrar as mesmas notícias. Inclusive essas coisas do Bolsonaro. A Globo não é a única que mostra as coisas do Bolsonaro. Você pode ver na Record, na Bandeirantes, no SBT. Mas, só porque a Globo é a maior e mais poderosa, a Globo virou a NASA desse pessoal. Eles acham que tudo que acontece é culpa da Globo. O presidente faz coisa errada, a culpa é da Globo. Que nem esse negócio dos judeus, da Igreja Católica, tudo é culpa da Globo. O Bolsonaro falou que um cara de bicicleta queria estava queimando a Amazônia. Eu acho que ele não sabe o tamanho da Amazônia, né? A Amazônia é maior até que a região nordeste do Brasil. Mas, segundo o Bolsonaro, foi um cara de bicicleta que queimou a Amazônia. Não, a culpa não é do Bolsonaro não, pessoal. A culpa é da Globo. A Globo que deveria ter omitido isso e deveria ter feito uma matéria assim: o nosso querido e amado idolatrado presidente hoje deu um parecer técnico muito responsável e eficiente sobre as queimadas da Amazônia. A Globo deveria ter mentido na cabeça dele. Então o presidente falou esses dias que
A lotérica tem vidro blindado que não pode pegar vírus nas pessoas. A culpa não é do Bolsonaro ter falado isso, a culpa é da Globo. Então, pessoal, é muito engraçado e muito irônico até que as mesmas pessoas que metem o pau na Globo são as mesmas pessoas que criticam a China por ter omitido informações do coronavírus. Todo mundo está falando nas redes sociais, metendo o pau na China, porque a China, quando começou lá o coronavírus, a China começou a perseguir os jornalistas que tentaram noticiar o coronavírus. Tava lá um jornalista lá, Kim Jong-un, ia fazer a matéria, o governo chinês chegava lá, apaga. Não, mas tem que noticiar coronavírus. Não, não tem nenhum coronavírus. Apaga, senão você vai morrer. Foi isso que a China fez. Agora, a Globo, quando noticia o coronavírus, não, a Globo está fazendo terrorismo. Não é para noticiar o coronavírus, é para noticiar as coisas boas. Você não viu que o presidente amanheceu mais bonito hoje? Vocês notaram como é dois pesos, um peso e duas medidas? Eles metem o pau na China por ter abafado o coronavírus e metem o pau na Globo por não abafar o coronavírus. E aí, é para abafar ou não é para abafar? É para fazer que nem a China, esconder o caso, ou é para fazer que nem a Globo, noticiar? Entendeu? Não tem lógica. É porque o papel da imprensa, que eu falei, por mais que nós não gostemos de alguns veículos de imprensa, é justamente noticiar. Para quem acha que a Globo é manipuladora, que de fato ela é, que a Globo é bem tendenciosa, façam que nem eu falei naquele vídeo, a regra de 3 fontes. Usem outra fonte e vejam matérias em outras emissoras. Geralmente eu faço isso. Quando eu vejo uma matéria da Globo, de algum comentarista da Globo, geralmente eu vejo de outro comentarista de outra emissora. Vamos fazer um equilíbrio. Vamos ver, por exemplo, um comentário do Rodrigo Constantino, que vive babando o ovo do governo, e vamos ver um comentário, por exemplo, do professor Marco Antônio Vilas, que é contra o governo. Aí você vai ter 2 opiniões diferentes. Pode pegar até uma terceira. Pega um José Neumann e Pinto, que é um grande comentarista. Pronto. É a regra de 3. Aí você vai ver que, mesmo com opiniões diferentes, eles estão dizendo a mesma informação, a mesma notícia. Ok? Então esse videozinho aqui era para mostrar isso aqui para vocês. De vez em quando eu mostro vídeos assim, todo mundo já me conhece aqui no canal, né? Psicologia, religião, essas coisas. E nisso aqui é uma coisa que eu concordo com o irmão Rubens, sabe? A regra de 3. Onde você cria um inimigo imaginário, ou demoniza-se algo que existe, e aí você convence milhares de pessoas que aquela coisa que você criou é o responsável por todos os seus problemas, e você se apresenta como um herói que vai vender a solução para os problemas que a pessoa nem tinha. Que nem no começo do vídeo eu falei, a pessoa não tinha nenhum problema de saúde. Você criou um problema só para poder vender uma solução. É o mesmo que acontece com tudo isso daqui. Tudo é culpa do diabo, é da Igreja Católica, das religiões afro, é dos senhores do mundo, é da NASA, é da Globo, é dos judeus, tudo é culpa das mesmas pessoas. Na verdade, pessoal, a culpa dos problemas da maioria das pessoas são da própria pessoa. Tá bom? Paz a todos.